foi candidato a deputado, recebeu 50 mil votos, foi vice-presidente da CETESB, é mestre em Direito Penal e adora dar aulas. Estudou em escola pública e pode se considerar um vencedor. Com 24 anos, se tornou promotor de justiça, sendo um dos mais jovens do estado de São Paulo. Hoje, ele administra a maior cidade do Oeste Paulista. O Conversa Franca é com Nelson Roberto Bugalho, prefeito de Presidente Prudente. Seja bem-vindo, prefeito. É um prazer recebê-lo no Conversa Franca. Obrigado, Thiago. É um prazer estar aqui com vocês. Estou aqui para qualquer pergunta. Não tem medo de pergunta e também as respostas serão dadas, salvo se eu não souber, né? Aí eu falo também, francamente, não sei. Mas estou à sua disposição, Thiago. Ok, vamos iniciar conhecendo um pouquinho das diferenças entre ser promotor e prefeito de Presidente Prudente. Quais são as principais diferenças aí que você sentiu nesse caminho? Olha, o promotor ele tem uma função, que é a função de fiscalização. Então, ele é o fiscal da lei, ele atua também como protetor dos interesses difusos mais relevantes, como, por exemplo, meio ambiente, urbanismo, patrimônio público, saúde, enfim. Então, você, na verdade, você exerce um poder de fiscalização sobre todos os poderes, na verdade, né? Você, como gestor público, é diferente. Você é fiscalizado por vários órgãos, a cobrança é muito maior porque as pessoas estão muito próximas do prefeito. Na verdade, nesse país, né, embora o regime seja o presidencialismo, o prefeito ele é a pessoa que está mais próxima do cidadão, o prefeito e o vereador, não é isso? Então, tudo, na verdade, acaba recaindo sobre os ombros do prefeito. Coisas que não são responsabilidade da prefeitura, as cobranças acabam vindo para o prefeito. Então, nós temos cobranças da população, do promotor, do Tribunal de Contas, de vereador. São muitas cobranças e as pessoas acham que você, como prefeito, tem um poder sem limites, o que não é verdade. Você está circunscrito dentro a lei, você não pode sair daquilo que a lei permite, fazer além do que a lei permite, e as dificuldades financeiras que os municípios estão passando nos últimos anos é muito grande. A gente vinha já de uma crise econômica muito forte, desde 2015, mais 2014, 2015. Essa crise agora ela se agrava e além disso a gente tem também uma crise de saúde pública. Ou seja, nos últimos anos, de 2015 para cá, na verdade, o meu mandato começou em 2017, mas desde 2015 há uma crise sem parar. Os municípios estão sofrendo muito, as despesas só aumentam, você não consegue cortar despesas, porque para você cortar despesas realmente, você tem que, às vezes, suprimir serviços públicos. Você nunca consegue suprimir serviços públicos. Às vezes é até possível, tecnicamente, mas as pessoas acabam fazendo uma outra leitura disso. Então, há uma diferença muito grande entre você fiscalizar, ser o cobrador, aquele que fiscaliza, e você ser o gestor, aquele que tem que realizar, e geralmente, como é o caso, com poucos recursos. O que você esperava encontrar na política? Essa é uma pergunta difícil de responder. A gente sempre espera encontrar na política boa-fé, retidão, obediência aos princípios da moralidade pública, da legalidade, né? E, nos mais das vezes, é isso que eu acabei encontrando, tá? O problema é que, às vezes, algumas vozes se levantam, e às vezes por questões mesquinhas, por populismo, e isso acaba interferindo no trabalho do gestor público, né? Então, a política ela é complicada, é um outro mundo, é um mundo muito diferente do mundo jurídico, por exemplo, do mundo corporativo, embora tenha muita competição também, mas no meio político há uma competição muito forte, tá? A política, de uma forma geral, neste país, ela é feita de uma forma que não é aquela que não é que eu não esperava encontrar. A gente tem uma ideia do que vai encontrar, mas você espera, às vezes, que pelo menos dentro da sua cidade, por exemplo, você possa transformar, fazer alguma mudança.
E é difícil fazer essas mudanças, são muito difíceis, porque há uma cultura que já está arraigada nos políticos e até mesmo no povo, né? Que é do populismo, que é do assistencialismo, né? Então, como é que você não vai ter um político assistencialista se as pessoas querem eleger um assistencialista, por exemplo? Então, é uma situação muito difícil. E o que você encontrou no meio do caminho, do seu caminho político, que o fez repensar sobre se era isso mesmo que você queria, se a política tem que ser assim, se ela não poderia ser diferente? O que fez repensar sobre a política, enfim? Olha, aqui eu posso falar pelos 3 anos e meio de mandato. Os outros foram uma experiência que não deram certo, fui candidato, como eu falei para você, mas acabou dando certo. Na política você perder ou ganhar, não tem você empatar, né? Você perde ou você ganha. E então as dificuldades que a gente encontra são essas que eu acabei de me referir na pergunta anterior, né? O que a gente encontra no caminho são pessoas querendo impedir que você atinja o seu objetivo, por variadas razões. Então, essas dificuldades que a gente vai encontrando no caminho, a gente vai superando também, né? Na política é feito disso mesmo, de superações, de conquistas, de vitórias, de você enfrentar, arrostar o inimigo, né? Eu falo inimigo entre aspas, na verdade são adversários políticos, né? E na política também, algo que isso é muito triste, na verdade, as pessoas, às vezes você ganha entre esses inimigos, você nem sabe quem são essas pessoas. Você não tem ideia de quem são. Só porque você, por exemplo, está afiliado a um determinado partido, ou você é defensor de uma determinada causa, aqueles que são contrários, principalmente em tempos de redes sociais, é um absurdo, é uma loucura, é uma pandemia, é uma verdadeira pandemia também. Tá? Porque hoje, até alguns anos atrás, para você ter oportunidade de, por exemplo, estou aqui dando essa entrevista para você, mas hoje qualquer pessoa pode ligar o computador e falar o que quer, escrever o que quer, compartilhar o que quer, e isso acaba prejudicando a imagem das pessoas. E, geralmente, a presa predileta dessas pessoas que estão por trás de uma câmera, por trás de um telefone, são os políticos, são as autoridades públicas. Então, tem que haver uma mudança na legislação brasileira, um novo marco aí para essa questão da internet, das redes sociais, porque é um abuso generalizado. O senhor acaba sendo vítima, alvo de injustiças, né? De pré-julgamentos. Não só eu, né? Qualquer pessoa. É claro que o prefeito da nossa cidade é o alvo preferido, mas um secretário, por exemplo, também, as pessoas, de uma forma geral, acabam sendo vítimas, né? Geralmente, quando você está numa posição em que talvez aquela posição seja uma posição que alguém queira, ou seja uma posição invejada, aí é pior ainda, né? E quando você vizinha uma eleição como agora, a situação tende a piorar, como está piorando. As pessoas usam argumentos, artifícios, criam factoides para prejudicar a sua imagem, né? E isso acontece em todas as cidades, não acontece só em Prudente. Aqui em Prudente também está acontecendo isso. Vem acontecendo nos últimos 3 anos e meio e agora isso vai se acentuar. São grupos políticos, adversários, e que usam esse jogo sujo para poder prejudicar a imagem do governo. É que a internet ela possibilita a propagação de fake news, né? Então a pessoa ela não verifica se é uma verdade ou se é uma mentira, simplesmente sai compartilhando, divulgando. Simplesmente, então eu vou compartilhar. Então é um absurdo, as pessoas não param para pensar. É uma irresponsabilidade muito grande. Quando você aperta o botão do compartilhar, do curtir, do compartilhar, as pessoas não têm ideia do que pode estar causando de mal para uma outra pessoa, para uma instituição, e isso acontece a todo instante. Isso é um problema que não é também só de Prudente, não é da região, é do mundo inteiro, na verdade. Qual foi a sua maior decepção nesses 3 anos e meio aí que você está como gestor de Presidente Prudente? Uma das maiores decepções que eu tive foi quando tentaram, logo depois do primeiro ano, tomar o meu mandato, caçar o meu mandato, por uma questão que era absurda. Então, você se elege democraticamente, conquista os votos,
E aí tentam derrubar você, tirar você do seu mandato, que é algo sagrado. O mandato foi conquistado com muito trabalho, com muito esforço, com votos. Então, ainda bem, aí eu volto para aquele ambiente do qual foi a minha origem, a justiça, na verdade. Então, a justiça teve que intervir, intervir para corrigir uma ilegalidade absurda que estavam promovendo, né, na Câmara de Vereadores. Então, isso para mim, foi o pior episódio, né, mas que foi corrigido pela justiça local e depois confirmada pelo Tribunal de Justiça, ou seja, era uma verdadeira ilegalidade que estavam cometendo. Hoje o senhor consegue ter um bom relacionamento com a Câmara de Vereadores? Eu tenho um bom relacionamento com os vereadores enquanto pessoas físicas, alguns não. Alguns, infelizmente, isso não é possível, porque até estavam por trás desse episódio que eu acabei de contar para você. Então, eles são contra, porque não vão com a minha cara, né? Não tem uma razão que possa dizer, olha, aliás, se for contar aqui as razões, eu posso até dizer, não vou contar aqui para você, tá? Mas tem umas razões que são difíceis de falar em público, né? Por questões pequenas, por mesquinharia, né? É claro que tem a questão política, né? Mas eram pessoas até que eram amigos desde quando eu era moleque, né? Estavam até no mesmo grupo político, digamos assim, mas haviam questões pequenas em que não houve atendimento e que deu no que deu. Mas tudo bem. Mas a maioria eu tenho um bom relacionamento, estou sempre conversando com eles, né? Então é uma minoria que é o problema comigo. E num ambiente onde se tem derrotas, frustrações, também se tem conquista, né, prefeito? Quais foram as principais conquistas nesses 3 anos e meio aí, que você falou assim, Olha, valeu a pena estar aqui? apesar das dificuldades financeiras, né, então nós abrimos uma UPA. Poucas cidades do Porto Prudente têm 2 UPAs. Nós temos, na verdade, 2 UPAs e mais 2 prontos atendimentos. Ou seja, nós temos 4 entradas de emergência na cidade bancadas pelo município. Então, essa UPA foi uma grande conquista para a cidade. Eu realizei algo que nunca tinha sido feito na história de Prudente, a licitação do transporte público. Houve a licitação. Nós tínhamos 2 empresas que estavam operando em Prudente, havia já mais de 20 anos, talvez 30, não lembro agora, que vieram depois que a empresa Brasília quebrou. Houve uma intervenção na época do prefeito municipal, a empresa quebrou, gerou desemprego, gerou problemas para a cidade. Até hoje tem ações tramitando por conta disso que ocorreu algumas dezenas de anos atrás. 2 empresas estavam operando o transporte coletivo em Prudente de uma forma muito, muito precária. Fiz a licitação deu certo. Há uma empresa aí, ela teve que comprar novos ônibus, os ônibus. Há um padrão agora. Antes, qualquer lata velha circulava pela cidade. Hoje não há isso. Tem problemas? É claro que transporte coletivo sempre vai ter problema. A cidade se expande. Prudente é uma cidade que tem muitas distâncias para ser percorrida. Para você ter uma ideia, o último distrito de Prudente, são 4, são 55 quilômetros de distância. Então, o transporte coletivo tem que buscar passageiro a 55 quilômetros do centro da cidade. Se você pegar só em áreas contíguas, né, tirando os distritos, do norte de Prudente ao sul de Prudente, são os 30 quilômetros de áreas urbanas. Então, é uma cidade que é muito expandida, muito esparsa. Então, é claro que, evidentemente, sempre vai ter algum problema. Mas não se compara o transporte coletivo, por exemplo, nós temos hoje, do que tinha no passado recente, inclusive. Então, isso também foi muito importante. Nós conseguimos manter também todos os programas de educação na área de cultura. Então, são muitas coisas que foram realizadas. Ambulâncias, nós trocamos praticamente todas as ambulâncias do município. Enfim, tem muitas coisas que foram feitas ao longo desses anos, mesmo sem recurso, mesmo ali no divisor de águas, né?
para arcar com os custos, com o custeio da máquina, que é alto. Nós temos 4.500 funcionários, até que o secretário de administração está aqui do meu lado. Nós temos 4.500 funcionários da ativa, mais aí aproximadamente uns 1.200, 1.300 servidores da Prudente. Temos mais os aposentados, que são mais uns 2.000, mais ou menos, 2.600 aposentados. Enfim, nós temos quase 10.000 famílias, no final das contas, umas 8.000 aproximadamente, pelo menos, que dependem diretamente da prefeitura. Então, é difícil você manter essa estrutura. Estamos mantendo, graças a Deus. E avalia uma possibilidade de reeleição? Avalio. Acho que todo político, na verdade, que é detentor de um mandato, como regra geral, ele sempre tem essa perspectiva, né? Então, eu avalio essa possibilidade. O momento não é fácil para nenhum gestor público, né? Como você sabe, né? Um monte de coisa acontecendo. Vou dar um exemplo para você. Com a pandemia, o que aconteceu aqui em Prudente, por exemplo? Aqui em Prudente, na Prudente, nós temos 1.200 servidores que tratam da manutenção da cidade. Serviço de coleta, limpeza, manutenção das áreas públicas. Só que nós utilizávamos, só na Prudente, 120 detentos. E na Secretaria de Obras, mais 60, ou seja, e mais no meio ambiente, mais 20. São 200 pessoas que não estão trabalhando nas ruas hoje. Mais umas 100 pessoas que foram afastadas por conta da questão de 100 pessoas do grupo de risco. Ou seja, nós temos hoje, na manutenção da cidade, das áreas verdes, nós temos quase 300 pessoas a menos hoje, pelo menos, na manutenção da cidade. Então, tudo isso acaba o quê? Mas a prefeitura não está limpando aqui, não está fazendo aquilo. Bom, primeiro que a população às vezes não colabora muito também com limpeza, não é verdade? Isso em todo lugar. Mas a gente avalia isso aí sim, né? Não sabemos se a eleição será agora em outubro ou será em dezembro, né? Existe até aquela questão também de se prorrogar mandatos por mais 2 anos. Então, tem várias questões que ainda estão para ser definidas. Até a última ordem, a eleição agora é em outubro. O que eu acho complicado ser em outubro por conta da pandemia, né? Mas é uma decisão que cabe ao Congresso Nacional. Talvez a eleição vai cair no mesmo significado aí do carnaval, né? Vamos aguardar, né? Se pudesse voltar no tempo, o que faria de diferente, prefeito? Muita coisa. Mas muita coisa, hein? Hoje, com a experiência dos 3 anos e meio de mandato, que é diferente, né? Na CETESB eu também era gestor lá. Só que você é gestor de uma companhia que tem lá 2.500 funcionários, tem bastante funcionário, mas é uma companhia técnica, né? Você ser gestor de uma prefeitura é uma experiência extraordinária, é uma experiência que não tem como você comparar com outra experiência. Então, eu cometi muitos erros, evidentemente. Tem os acertos e tem os erros. Se tiver algum gestor que falar que não cometeu nenhum erro, ele está mentindo para o eleitor. Então, muitos erros foram cometidos e poderiam ter sido evitados alguns. Outros não. Outros acabam acontecendo mesmo, né? Por conta do jogo da política. Mas eu faria muita coisa diferente. Talvez não teria contratado algumas pessoas, teria talvez dispensado outras, teria mexido um pouco mais em algumas questões. Então, eu faria muita coisa diferente. Fiz ao longo desses 3 anos, a gente foi corrigindo. O que eu falo é que eu deveria ter feito lá no começo. Essas coisas depois acabaram sendo feitas. Outras ainda não foram feitas, tá? Mas a maioria foram corrigidas ao longo do caminho. Só que se eu tivesse, talvez hoje, essa experiência que a gente adquire só no exercício do mandato, hoje eu faria muita coisa diferente lá no começo. Lá no começo, né? E geralmente envolve pessoas. Tem arrependimentos? Você já citou alguns, né? Mas o Nelson Bugalho, como ser humano, carrega arrependimentos? Quem não carrega, né? Todo mundo carrega arrependimentos. Na área profissional, na área pessoal. Isso aí faz parte do ser humano você se arrepender, né?
eu acabei de dizer para você, né? Eu podia ter evitado muita coisa se tivesse a experiência que eu tenho hoje. Então, aí não chega a ser um arrependimento, porque como é que você vai saber, na verdade? Mas arrependimentos, todos nós carregamos arrependimentos. Não são muitos, não, tá? Porque, assim, aí tem que ter um objetivo claro na vida da gente. Quando a gente tem um objetivo, é claro que para você alcançar um objetivo, você não consegue alcançar um objetivo no estalar de dedos. São demorados. Então, quando eu fazia faculdade de Direito, eu queria ser promotor. Até que foi rápido, porque um ano depois de eu concluir a faculdade, eu já estava trabalhando como promotor, um ano depois apenas. Então, foi rápido. Depois eu queria me enveredar na área do direito ambiental. Foi uma dificuldade, mas a gente teve muita conquista na área ambiental para a região. Me licenciei, fui para a CETESB, uma atividade na mesma área ambiental, mas diferente no modo de fazer. Enfim, quis ser político, né? Talvez aí você fala, tem guarda um arrependimento maior, talvez aí. Tem um arrependimento, evidentemente, porque se eu pensar na minha pessoa, na minha família, na minha família, em mim, a política ela só tira de você. O senhor perdeu muito? A política não soma muito. A política não soma muito para quem exerce a política. Só que ela acaba te envolvendo, ela é envolvente. Mas a política tira. Ela subtrai de você tempo, subtrai sossego, subtrai paz, subtrai patrimônio. Ela tira tudo de você. Ela te dá o prazer de você conseguir realizar algumas coisas para a cidade, por exemplo. Então, isso é muito bom, é muito gratificante você poder fazer alguma coisa pela cidade que você ama, que você nasceu, pelas pessoas da cidade. Isso é muito importante, a gente vem fazendo. Então, esse lado bom de você conseguir realizar coisas boas para a sua cidade compensa todo o sacrifício pessoal, financeiro, sentimental, enfim, todos os sacrifícios, tá? São muitos. Então, o político que sai ganhando na política, ou que entra, tem muito disso também, né? Muitos querem entrar na política para ganhar alguma coisa. Ou para ganhar um emprego, né? Não tem emprego, quer ganhar um emprego, não tem colocação, não deu certo aqui, vou tentar na política. Muitos fazem da política um meio de vida, uma profissão, eu acho um erro. Para mim, tinha que ter limite para tudo. Não só limite, como tem, na verdade, para o executivo, que é direito a uma reeleição, né? Eu, por mim, mudava até isso. Eu dava um mandato de 5 anos, porque 4 é um pouco complicado, 5 anos para o executivo, sem direito à reeleição, só depois uma outra oportunidade, e também colocaria limite nos mandatos legislativos. Vereador, deputado, tinha que ter limite. Senão as pessoas ficam se reelegendo eternamente. Então, tinha que ter limite para tudo. Mas é claro que isso nunca vai ser aprovado. Acredito que quem entra com vontade de mudar a vida das pessoas com menos interesse próprio é o que de fato consegue fazer alguma diferença, né, na política, né, prefeito? Sem dúvida, né? Porque você, é o que eu falei para você, a política mais tira do que te dá. Se tem pessoas que se saem bem aí na vida, é meio complicado, porque a política ela não soma patrimônio, por exemplo. Ela só tira de você. Então, a política é um exercício muito difícil. E é muito nobre, tá? É muito nobre. Embora a política esteja, por conta dos acontecimentos dos últimos anos, o político não esteja com uma moral elevada, né? Política, ou político de uma forma geral, a arte da política ela é muito bonita. Em 2016, qual era o estado da cidade de Presidente Prudente e quais foram os principais avanços que a cidade conquistou no seu mandato, na sua gestão? Olha, nos últimos anos, os anos que antecederam, na época do PT, havia muito recursos sendo enviados para os municípios. O Prudente recebeu centenas de milhões de reais. E aqui, inclusive, o vice-prefeito era do PT. Então, o ex-prefeito ele fez uma boa gestão, tinha recursos para você aplicar na cidade.
Só que desde 2015, ou seja, nos últimos 2 anos da última gestão, a cidade já vinha apresentando déficit mensal, algo em torno de 5 milhões por mês. Então, a arrecadação já estava em queda, não havia investimentos vindo dos governos federal e estadual, então já estava em queda. Quando eu assumi a prefeitura, havia recurso em caixa. Havia os recursos vinculados e recursos próprios do município. Tá? Somando os dois, algo em torno de 100 milhões, mas a maior parte eram recursos vinculados, porque nós temos também hoje recursos vinculados. Tá? Mas o que importa são os recursos próprios. Só que muitas dívidas. Dívida com a Previdência do município, que soma mais de R$ 1 bilhão. Para você ter uma ideia, nesses últimos 3 anos e meio, nós já repassamos para a Previdência algo em torno de 500... Quanto? Não, isso é por ano agora, né? Nós estamos repassando algo em torno hoje, esse ano vai dar uns 50, 60 milhões por ano para a Previdência do município. É recurso próprio do município. Tá? Dívidas de precatórios se amontoam aqui, chegam aos montes. Tá? Dívidas são com os funcionários. Nós gastamos milhões por mês para pagar esses precatórios. Tudo isso é um recurso que poderia estar sendo investido no município. E o ano passado, para piorar ainda um pouco mais a situação, apareceu mais uma continha de 35 milhões de reais de um precatório de conta de água que não foi paga no passado. Então, no passado, um prefeito brigou com a Sabesp e deixou de pagar as contas de água de todos os órgãos públicos da cidade. Não pagou. Isso gerou uma dívida, gerou uma ação e a conta chegou para nossa gestão, a gestão atual. Uma conta de 35 milhões de reais, que eu tive que negociar com a Sabesp. Que eu agradeço a presidente da Sabesp, a diretoria da Sabesp, o superintendente Prudente, que é o Antero, porque tiveram muita sensibilidade. E para você fazer esse acordo de 35 milhões de reais, eu precisava da autorização da Câmara Municipal. E, se não me engano, 4 ou 5 vereadores votaram contra, ou seja, votaram contra a cidade, contra os interesses da cidade. Tá? Por quê? Porque o que faz você querer que o município arque com uma conta de uma só vez de 35 milhões de reais, que nem tem esse dinheiro. Então, a autorização era para eu negociar a dívida com a Sabesp. E foi negociada a dívida com a Sabesp. Então, o atual presidente, que é o presidente, que é o Dermerson Dias, ele conseguiu lá, na votação, nesse aspecto, eu agradeço o vereador Dermerson, que é o presidente da Câmara, e nós conseguimos a aprovação, então eu fui negociar com a Sabesp, junto com a minha equipe, e nós dividimos esses 35 milhões de reais em 390 vezes, se não me engano, ou 394. Ou seja, nós pagamos aí quase 100 mil reais por mês agora dessa dívida, que era para ter já sido paga agora. Então, as dívidas são muito grandes, elas vão brotando, aparecendo. Nós tivemos muitas dificuldades, né? A Justiça, por exemplo, determinou a cessação do Vale Alimentação para os aposentados. Isso em 2016, antes de eu assumir. Só que quem teve que cumprir a ordem social fui eu. Então, as pessoas acham que, por exemplo, foi o prefeito que cortou o Vale Alimentação dos aposentados. Não, foi a Justiça. Eu só cumpri uma ordem. Enfim, são muitas dificuldades que um gestor enfrenta e a gente vem enfrentando aqui na cidade. Prefeito, em 2018, na sua gestão, eu estive dando uma palestra no Inova Prudente. Na época, estava puxa, desculpa, viu? Claro. Mas essa, para mim, foi a que é a maior realização do governo. Pode falar, eu complemento. Bom, é isso mesmo. Bom, na época, estava se iniciando aí a reestruturação, né? E hoje é notável o crescimento do Inova e os efeitos que ele tem gerado na tecnologia e na economia regional, não só em Presidente Prudente, mas em toda a região, né? Fazendo de Prudente um polo tecnológico. Quando você assumiu, você já tinha um objetivo em proporcionar um lugar como o Inova? Eu gostaria que falasse um pouco também da importância da fundação para a região. Olha, eu acho que o maior feito, o maior legado que a gente vai deixar, e o que eu quero agradecer publicamente o secretário de Tecnologia, o Rogério Alessi, né? Todo mundo que ajudou, evidentemente, também, mas o Rogério Alessi, a equipe dele, o atual presidente, que é o Bruno, o anterior foi o José Vilmar, e a ideia de criar uma fundação foi nossa. Né? Na verdade, a gente pensava num parque tecnológico,
A gente, aí, logo no primeiro ano, já nos primeiros meses, já amadurecemos a ideia de criar uma fundação, porque eu tinha já experiência com fundação, eu era o promotor de fundações também. A Fundação Sol do Câncer foi criada num acordo que eu estava envolvido, além de outras pessoas. Então, a Fundação Nova Prudente é uma fundação que foi criada em substituição, na verdade, a fundação antiga que existia, já existia uma fundação lá, que era de curtimento, escola de curtimento de couro, algo literalmente do século passado. Nós tínhamos dentro de uma estrutura de 6 mil metros quadrados, quase 6 metros quadrados, 60 alunos. 60 alunos, a maior parte fazendo cursos de corte e costura. Tá? Eu cheguei naquele lugar, falei, não é possível, uma estrutura dessa, com um laboratório, com tudo, tenha 60 alunos, uma boa parte alunos de corte e costura. O que nós fizemos? Toda essa questão de corte e costura com as senhoras, levamos para o Fundo Social. E o Fundo Social também foi uma transformação do Fundo Social, que é uma outra realização muito importante aqui. O Fundo Social de Prudente é de excelente qualidade, presta serviço de enormidade para a cidade. Cursos de padaria, de panificação, de corte e costura, tudo no Fundo Social. E a Fundação Nova Prudente tem essa missão de construir uma nova base econômica para Prudente e para a região. Pensar que e as indústrias, nós não temos vocação industrial para a indústria tradicional. A nossa vocação aqui na nossa região não é só Prudente. Comércio, prestação de serviço, agronegócio. E nós podemos falar e devemos falar em tecnologia no agronegócio, por exemplo, no comércio, na prestação de serviço. Então, a indústria que hoje, não que a outra indústria tradicional seja importante, se ela vier, é muito bem-vinda, mas nós temos que focar na indústria do presente e do futuro, que é essa quarta revolução industrial, na indústria da tecnologia. Então, você, para ter uma indústria, entre aspas, indústria tecnológica na sua cidade, você não tem que depender de transporte, você não depende de logística. Nós temos empresas aqui em Prudente que trabalham para serviços para os Estados Unidos, por exemplo. Então, nós criamos a Fundação Nova Prudente com esse perfil. Lá nós temos cursos, temos lá a faculdade virtual do Estado de São Paulo, também, nós temos 4 cursos lá. E agora nós começamos a construção de um novo polo digital, que é o complemento da Fundação Nova Prudente. É um prédio moderno que já está sendo construído, muito moderno, por sinal, um prédio de 2.000 metros quadrados. Então, nós teremos um espaço diferenciado também para estimular as startups, essas pequenas empresas que tenham essa base tecnológica. Nós lançamos o Inovatec agora, que é um programa de incentivo. Nós temos uma lei aqui. Nessa lei, ela cria incentivos fiscais. Aqui o ICS é 5%. Para quem entra no Inovatec, você paga 2% de ICS. E não paga nenhuma taxa na prefeitura. Então, nós criamos esse estímulo à indústria, as empresas, sobretudo as pequenas e microempresas que têm uma base tecnológica, têm incentivos fiscais muito importantes na nossa cidade. E vamos lançar agora um segundo edital, daqui a uns 60 dias mais ou menos, para atrair empresas de outras cidades para Prudente. Então, nós queremos que... E Prudente tem uma facilidade, nós temos várias universidades aqui, então a Fundação tem esse intercâmbio e convênio com todas as universidades de Prudente. E as estruturas mais importantes da cidade, Senai, Senac, Sesc, enfim. Acho que uma das perguntas que talvez você fosse falar seria do legado, né? O maior legado que eu tenho certeza que nós vamos deixar para Prudente é trilhar esse caminho da tecnologia. Isso é muito importante, não só para Prudente, para a região, mas aí, Thiago, vai aqui um pedido aos meus colegas prefeitos da região. Eu já convidei todos para virem conhecer, está à disposição para uso, e não acontece isso, infelizmente, com os prefeitos daqui da prefeitura da região. A Prefeitura de Bauru já veio aqui, de Ribeirão Preto já veio aqui, de várias cidades maiores que Prudente já vieram aqui copiar o nosso modelo, já vieram fazer uso da fundação, mas os municípios da região, da nossa região, até agora, que eu saiba, nenhuma deles. Por exemplo, Bastos, que é uma das maiores produtoras de ovos do Brasil, né? Um polo tecnológico poderia facilitar muito a questão da avicultura, melhorar cada vez mais a produção, né?
Vou dar uma ideia, vou dar para você. O setor imobiliário de Prudente tinha vários problemas. O setor imobiliário. Eles se reuniram, isso já faz uns 2 anos, se reuniram, procuraram a fundação, criamos lá eu não lembro o nome do evento agora, é o Hackathon. Hackathon. Foram criadas várias pessoas que trabalham com essas questões tecnológicas, formaram grupos. A empresa, o setor imobiliário pagou por isso, mas pagou uma mixaria. Se fosse contratar na área privada, ia pagar 10 vezes mais, pelo menos. E eles criaram, deram uma solução para os problemas do setor imobiliário de Prudente. Então, Bastos, o exemplo de Bastos, né? Essa economia, ela com certeza tem problemas que podem ser resolvidos com alguma tecnologia. É só procurar a fundação. A fundação está à disposição. O custo será infinitamente menor do que, por exemplo, esse setor da economia procurar uma empresa em São Paulo que vai criar uma solução para eles também. Nós podemos criar aqui em Prudente. Então, a fundação ela está a serviço de Prudente e de toda a região. Mais do que isso, né? Como eu disse, várias cidades do estado de São Paulo e de outros estados já vieram copiar o nosso modelo aqui. Que bacana isso. Pelo que eu percebi, é a sua menina dos olhos, né? Não, com certeza. É o trabalho mais inovador que nós temos aqui. Você fala assim, abrimos mais uma UPA, a UPA da Zona Norte. Custa R$800 mil por mês. É difícil, a população precisa. Mas é uma questão de saúde, né? Mas ela não tem nada com inovação, por exemplo. Ela é de sacrifício do município para manter mais uma estrutura que a população precisa. Tá? Agora, quando a gente fala na Fundação Nova Prudente com esse perfil, isso é algo diferenciado. Isso é o que diferencia. Ganhou até prêmio já por conta disso. Né? E a gente vai buscar copiar modelos, né, fora do Brasil. Nos últimos 3 anos, eu e mais o secretário de Tecnologia, nós fomos para uma feira que ocorre em Barcelona, que é a maior do mundo na área de tecnologia. Então, algumas coisas que nós fizemos aqui, nós fomos ver lá fora, ver o que está fazendo lá fora para a gente fazer aqui também. Então, adaptar a nossa realidade. É muito importante esse intercâmbio para você ir melhorando o que você já tem ou fazer algo novo. Muito bacana. Falando de um outro sentimento, né? Qual é o seu sentimento em relação ao pessoal que começou com você na jornada aí na administração e de repente resolveram mudar de lado, te abandonaram? Alguns casos é um sentimento de ingratidão, né? Umas pessoas estavam aqui, ficaram algum tempo aqui e depois, na última hora, no momento em que talvez há uma maior necessidade da administração, você fica sem essas pessoas. Esse é um problema sério, mas é vida que segue, não é isso? Então, mas isso acontece. Infelizmente, na política, principalmente, isso acaba sendo algo que... Eu não vou falar que é comum, tá? Mas a palavra se resume numa só, decepção. Pronto. Perfeito. Sobre as obras, prefeito, do Camelódromo e do Atende Prudente, qual que é a expectativa para a entrega dessas obras? Bom, essa questão da pandemia atrapalhou um pouco, né? Porque você tem problema de pessoas que trabalhavam, entrega de materiais que depende de outras empresas, né? Mas essas obras seguem. Nós não vamos terminar no prazo que a gente queria, mas elas serão concluídas ainda neste ano. Tá? Tanto o Camelódromo quanto o Atende Prudente, e eu quero também o Polo Digital. É a última obra dessas 3 que eu mencionei que foi iniciada. Então, o Camelódromo está sendo agilizado e que as pessoas olham lá, não vê muito funcionário. Por quê? Porque ali são estruturas metálicas que estão sendo feitas em outro lugar. Então, as estruturas já estão basicamente prontas. Até recebi umas fotos delas esses dias, acho que foi ontem, se não me engano. Então, isso vai chegar lá, vai ser montado ali, na verdade. Mas ela está caminhando, não na velocidade que a gente queria, por conta da pandemia, evidentemente, mas está caminhando. E o Atende Prudente está também caminhando. O Atende Prudente, para você ter uma ideia, todo o sistema, todos os equipamentos já foram comprados. Nós já estamos com todos os equipamentos do Atende Prudente, que é um poupa-tempo municipal. Já estão com a gente, já estão adquiridos. O sistema,
que é isso o mais importante, é o coração do Atende Prudente, também já está adquirido. Na verdade, o que está faltando é aquela estrutura física lá ser concluída, mas já está no estágio que agora, a partir de agora, será tudo mais rápido. A fundação, tudo isso aí era mais complicado e mais demorado. Ainda choveu bastante em janeiro, esses dias choveu também, mas as 3 estão em andamento. E o camelódromo, com certeza, vai ser concluído. E Prudente é uma cidade com enormes problemas sociais de segurança. Quais as principais medidas que o seu governo vem tomando em relação a esses problemas? Não, nós não temos problema de segurança. Prudente, ela é considerada a 3ª cidade mais segura do estado de São Paulo, acima de 200 mil habitantes. Então, é uma cidade segura, na verdade. O que tem aqui é muito furto, mas crimes violentos nós não temos muito. Tá? Então, é uma cidade segura, na verdade, cidade segura. A Polícia Militar em Prudente é muito presente, até porque nós temos aqui o batalhão, temos o BAEP. Então, ela tem uma estrutura de segurança muito boa. Nós temos o Águia também, que volta e meia está sobrevoando a cidade. Então, em termos de segurança, é uma cidade segura. Né? É uma cidade segura, comprovadamente segura, e a prefeitura, nós não temos guarda municipal, porque ela tem um custo elevado, até seria uma possibilidade da gente fazer para cuidar do patrimônio do município. Né? Nós temos aqui em Prudente muitos prédios públicos, muitas áreas públicas. Hoje eu vi um mapa, nós estamos concluindo um mapa das áreas verdes em Prudente. Nós temos em Prudente, se você pegar toda a área do município, eu não lembro agora do número, mas 54% da área do município são áreas verdes. São áreas que não estão edificadas. Nós temos em Prudente aqui aproximadamente 400 do município, tá? Sem contar as particulares. 400 praças e parques na cidade. É bastante elevado o número de áreas verdes na cidade. Se você colocar, por exemplo, Prudente com Araçatuba para comparar, são praticamente do mesmo tamanho as cidades. Nós temos infinitamente mais áreas verdes do que Araçatuba, do que Marília. Né? Então, temos muitas áreas verdes na cidade. O Parque do Povo, você deve conhecer, né, Thiago? É uma área imensa. Nós temos um outro parque dentro da cidade, todo cercado com alambrado, que ele tem 16 hectares. É um pouco menor que o Parque do Povo só. Mas lá dentro tem mina, tem lago, e é todo cercado com alambrado, dentro da cidade, um pouco para cima do Prudente Shopping. São áreas verdes muito grandes que a cidade tem. E aí, evidentemente, nós temos a Cidade da Criança, que é uma área imensa. Isso tudo gera um custo muito alto de manutenção. Então, é uma cidade que, apesar de ter muitas áreas públicas, é uma cidade que eu considero seguro, e também os índices de segurança comprovam isso. O que tem aqui é muito furto, né? Mas em termos de crimes violentos, não. Como você avalia o enfrentamento da cidade no novo coronavírus? Eu acho que a gente vem enfrentando de uma forma correta e muito bem. Tá? Adotamos medidas aqui até antes do governo do Estado de São Paulo. Nós decretamos a quarentena aqui 2 dias antes, embora começasse no mesmo dia. Então, a quarentena foi decretada 2 dias antes de ser decretada no Estado de São Paulo. O uso de máscara aqui em Prudente foi decretado a obrigatoriedade 1 semana antes da obrigatoriedade pelo governo do Estado de São Paulo e quase 1 mês antes do governo federal. Tá? Então, nós adotamos várias medidas aqui, no sentido de proteger a população. Por exemplo, nunca foi proibido no Brasil e no Estado de São Paulo as missas e os cultos. Aqui em Prudente estava proibido. Mas proibido. Fizemos uma reunião com a Igreja Católica, com as igrejas evangélicas, com os espíritas. Fizemos uma reunião, conversamos, todos entenderam a necessidade e nós, então, proibimos missas e cultos e eventos religiosos que causassem aglomeração na cidade durante mais de 2 meses. Agora, com essas novas fases da quarentena, nós liberamos parcialmente, tá? 40%. Mas, então, nós adotamos medidas restritivas aqui na cidade, maiores até do que aquelas que estavam sendo adotadas de uma forma geral. Então, no sentido de proteger a saúde das pessoas. Tentamos uma flexibilização antes dessa autorização que veio do governo do Estado, mas a Justiça depois acabou cassando um decreto de minha autoria,
e que outros prefeitos também fizeram a mesma coisa. É praticamente o que a gente vem fazendo hoje, um pouco mais de restrição, mas a gente vem enfrentando de uma forma correta, tá? E eu sei que isso causou muito sofrimento para todo mundo, inclusive o próprio município, né? Mas eram medidas necessárias. Então, vamos ver, vamos torcer. Os prefeitos lutaram muito e tiveram muito desgaste por conta disso. Mas eu quero dizer aqui, em nome dos prefeitos de toda a região, a Prefeitura de Tupã, mesmo que conseguiu uma flexibilização por uma decisão judicial, inclusive, todos os prefeitos lutaram muito para que houvesse a possibilidade de alguma abertura para o comércio, para a prestação de serviço, porque a indústria já estava liberada. Tá? Então, é uma luta muito grande, mas a gente entende essa postura também do governo do Estado, que é de proteção à vida e proteção à saúde. Ótimo. E o senhor acredita que os impactos da pandemia são muito grandes na região de Presidente Prudente? Muito grande. Para o Estado todo. Para nós aqui do Oeste todo, inclusive vocês, é muito grande. Tá? Eu não sei quanto tempo vamos demorar para recuperar. As regiões mais ricas, evidentemente, vão se recuperar de uma forma mais célere, mais rápida. Você vê muitas lojas fechadas à venda, e isso talvez ocorra aí em Tupã também. Em Tupã não, em Bastos, não é isso? Está em Tupã. Bastos e Tupã. Estamos aqui no meio do caminho. É que eu tenho amigos em Tupã, né, também. Tenho amigos em Marília, então eu sempre fazia o trajeto Prudente, Tupã, Marília, passava por Bastos. Aliás, na época tinha uma prefeita aí, qual é o nome dela? A Virgínia. A Virgínia, né? E ela era muito combativa também. Então eu fui em algumas solenidades em Bastos, quando ela era prefeita. Eu não era prefeito aqui ainda, eu era vice-prefeito. Perfeito. Bom, chegamos ao fim da nossa entrevista e para finalizar, o que podemos esperar para o futuro, prefeito Nelson? Para o futuro da minha cidade, meu ou do quê? Da sua cidade, do seu governo. Olha, é claro que acho que nenhum prefeito está gostando de estar no último ano de mandato com uma pandemia. Já não bastava a economia ruim, agora você acrescenta, adiciona uma pandemia. Então, todos os prefeitos estão passando por esse momento agonizante. Você vem lutando para você manter salários em dia. Isso é uma briga não só minha, mas de todos os prefeitos. Então, o futuro, está difícil você prever o futuro. Essa instabilidade, essa falta de unicidade que está faltando para o Brasil num momento tão grave. Nós temos vozes que ecoam de formas diferentes, vindo lá do Planalto Central, aí outras vozes regionais, enfim, essa diversidade de entendimento a respeito de algo que é um problema comum de todos nós, causa um problema muito grande, principalmente para os municípios. Então, eu espero que os gestores de todas as esferas de governança municipal, estadual e federal, elas consigam trilhar um caminho que seja um só. Pode haver divergência, discordância, isso pode em qualquer nível de governança, mas no final, o recado que a população tem que receber tem que ser um só. Você pode discutir uma questão dentro de uma sala, você pode brigar, sair no soco até. Mas a hora que sai daquela sala de reunião, a hora que sai dali, você tem que ter uma única direção. Porque senão as pessoas ficam perdidas. E isso é muito ruim para a sociedade. Várias vozes ecoando, cada uma num sentido, isso é muito ruim para o regime democrático, para o Estado de Direito democrático que a gente está instalado no Brasil. Isso é muito ruim, muito perigoso e a economia é muito sensível. A economia, basta você ver a oscilação do dólar, da bolsa, quando isso acontece. Então, isso aí atinge todos nós. Atinge os empreendedores, as pessoas, o trabalhador, atinge os municípios. Então, é difícil você pensar. Eu espero que o futuro seja um futuro melhor, mas a gente tem noção de que a recuperação econômica,
por conta da pandemia e do que o Brasil já vinha sofrendo, ela vai ainda demandar alguns anos de muito trabalho e muita responsabilidade, principalmente da classe política. Prefeito Nelson Bugalho, foi um prazer conversar com o senhor. Percebi que foi realmente uma conversa muito franca. Como você disse, né, a conversa tem que ser franca, né, e a franqueza é uma qualidade que as pessoas têm que ter, né? Às vezes você suprime alguma manifestação, algum sentimento, né, para não causar um dissabor para quem está ouvindo. Mas eu acho que assim a franqueza é muito importante. Foi um prazer muito grande participar do Conversa Franca. Você é uma pessoa muito simpática, agradável, né? E eu estou à disposição quando você precisar. Eu acho que a nossa região toda do Oeste, e para mim, quando eu falo Oeste, tirando Bauru, que é centro, o resto é tudo Oeste, né? De Maria para cá é tudo Oeste, né? É uma região que tem que lutar muito para ter mais representatividade política. É uma região de pouca representatividade política. Eu acho que você, quando você faz esse programa, essa conversa franca, você chama outras pessoas, acho que você começa talvez a difundir quem são as pessoas, as personalidades que estão em toda essa região, que têm compromisso com as pessoas, compromisso com as cidades. Eu acho muito importante você fazer esse tipo de programa convidando as pessoas. Eu acho que quando a pessoa faz um somebody love aí em alguma pergunta, você deve perceber logo, né? Então, a gente procura sempre ser o mais franco possível. Parabéns pela sua entrevista, parabéns pelo seu programa e eu espero um dia poder voltar aqui. Eu vejo que você tem vários livros aí, eu sou fanático por livros, né? E eu acho que você difundir a cultura, a informação é muito importante para a construção de uma cidade melhor, de uma sociedade mais justa, mais equilibrada, enfim, de uma sociedade aquela que todos nós queremos. Muito obrigado, prefeito. Foi um prazer conversar com o senhor. A gente vai estar disponibilizando um link e encaminho para vocês assistirem, tá bom? Tá bom. O Yuri está aqui. Eu quero agradecer o Yuri também, meu secretário de comunicação, e você. Muito obrigado. Valeu. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado, Yuri, também. Um abraço.